senhoras e senhores. Eu gostaria de agradecer o convite da Sociedade de Gastroenterologia de São Paulo para falar hoje a respeito de tumor neuroendócrino gástrico. É uma doença interessante sob o ponto de vista de fisiopatologia e de tratamento, que eu vou tratar a seguir. Meu nome é Osmar, eu sou do HC e trato desses pacientes há várias décadas. Então, antigamente, esses tumores neuroendócrinos gástricos eram denominados carcinoides. Era um tumor que tinha um comportamento semelhante ao adenocarcinoma, mas levemente diferente, às vezes muito graves, às vezes muito pouco agressivos. Então, esse termo durou por muito tempo, mas devido às novidades, foram sendo mudados os nomes das doenças em si, e esta ficou com o nome de tumor neuroendócrino. Por quê? Porque são células que expressam os antígenos do sistema nervoso e que são, na verdade, derivadas do sistema endócrino difuso gastrointestinal. São tumores raros que a gente tem visto um aumento progressivo ano a ano há várias décadas, e também, às vezes, chama a atenção porque pode ser que esteja relacionada essa doença esteja relacionada ao uso de IBP, omeprazol. Como classificação, a gente tem 3 tipos diferentes. Eu vou falar basicamente do tipo 1, que é o tipo bem mais comum, geralmente está em forma múltipla no estômago, são lesões pequenas, francamente ligadas à hipergastrinemia, tem um prognóstico muito bom e, geralmente, essa hipergastrinemia está relacionada à gastrite crônica atrófica autoimune. Nós temos o tipo 2, que é mais raro, que é ligado à hipergastrinemia também, mas ao gastrinoma, ao tumor ocasionado pelo Zollinger-Ellison. Mas isso, numa endoscopia, é facilmente diferenciado de uma gastrite autoimune, porque a mucosa fica, no Zollinger-Ellison, a mucosa gástrica fica muito hipertrofiada, ao contrário da endoscopia da gastrite atrófica autoimune, que existe uma grande atrofia do corpo e no fundo gástricos, ocasionado pelos anticorpos que atacam essa região. Nós temos o tipo 3 também, que também não é muito comum, e ele está agindo ou apareceu de uma forma autônoma, não ligada à hipergastrinemia, e esses tumores frequentemente são de alta malignidade e uma necessidade de uma gastrectomia ou um tratamento cirúrgico radical o quanto antes, porque às vezes ele tem comportamento até pior do que o adenocarcinoma, no sentido de evolução da doença, de metástases precoces, etc. Então, olhando com uma microscopia eletrônica a mucosa gástrica, a gente vê a mucosa com esses buracos, que são os buracos por onde secretam as glândulas gástricas. Então, se a gente fizer um corte transversal dessa glândula gástrica, a gente vai perceber que existe na glândula gástrica as células produtoras de ácido e, na sua base, células neuroendócrinas ocupando esse terço inferior das glândulas gástricas. Então, acho que vale a pena a gente lembrar basicamente de 3 tipos de células diferentes para a gente entender esta doença. As células parietais gástricas, que são as células alvos dos anticorpos, que são, na verdade, as células parietais são as responsáveis pela produção do ácido gástrico e do fator intrínseco. E elas serão os alvos, e, consequentemente, não haverá acidez no lúmen gástrico. Consequentemente, essa falta de acidez vai estimular as células G do antro a produzirem mais gastrina, na tentativa de fazer com que essas células parietais, que quase sempre estão no corpo e no fundo gástrico,
que elas produzam mais ácido, mas como elas não fazem, então a gastrina fica de uma maneira elevada permanentemente. E com isso, essa gastrina elevada vai levar ao estímulo dessas células endócrinas, células enterocromafin-like, e ocasionando hiperplasia dessas células e formação, aos poucos, de tumores neuroendócrinos. Então, como existe uma hipergastrinemia circulante, né, então, várias células neuroendócrinas serão estimuladas, e por isso que a gente pode encontrar vários pólipos múltiplos nas endoscopias. Então, lembrando, células parietais do corpo e do fundo gástrico, células G do antro, e essas células enterocromafin-like que ficam na base da glândula, e isso leva um certo risco maior, porque aqui na base da glândula correm os vasos da submucosa. Então, lembrando da fisiopatologia da gastrite crônica atrófica autoimune. Então, anticorpos anticélulas parietais agridem e destroem as células parietais gástricas. Com isso, a gente tem uma diminuição da acidez gástrica, da produção de ácido gástrico. Com isso, a gente tem a estimulação das células G do antro a produzirem gastrina, e essas células G produzindo gastrina caem na corrente sanguínea e estimulam várias células, entre as quais as mais reativas são as células enterocromafin-like, que, no final das contas, por hiperplasia, vão redundar na formação de tumores neuroendócrinos com a origem nas células enterocromafin-like. Então, recapitulando a fisiopatologia: formação de anticorpos anticélulas parietais antifator intrínseco, destruição das células parietais gástricas, uma gastrite crônica atrófica autoimune está instalada. Com isso, nós temos duas consequências: a deficiência do fator intrínseco e deficiência consequente da absorção de vitamina B12, com isso, anemia perniciosa e manifestações neurológicas importantes. Às vezes, as manifestações neurológicas antecedem as hematológicas. Também, por causa da destruição das células parietais, nós temos a consequente hipocloridria, hipergastrinemia, proliferação dessas células enterocromafin-like e formação dos tumores neuroendócrinos. Então, para o diagnóstico, o que a gente faz? A gente comprova a doença autoimune pedindo-se anticorpos anticélulas parietais antifator intrínseco. A gente, no hemograma, percebe um aumento das células vermelhas, né? Um volume corpuscular aumentado, um RDW, né? Um RDW que pode estar aumentado, ácido fólico às vezes diminuído, muitas vezes o ferro diminuído com anemia também. A vitamina B12 que a gente dosa está limítrofe ou baixa. A gente, se possível, deve complementar esse diagnóstico de B12 baixa com uma homocisteína que estará elevada. A homocisteína muitas vezes reflete melhor a baixa de B12 e, às vezes, reflete ainda melhor quando você repõe e a homocisteína cai de uma forma bastante clara, dizendo-se que, sim, a B12 e o ácido fólico estão normais. A gente pode ver uma hipocloridria medindo o pH intragástrico, mas é geralmente desnecessário, porque o endoscopista nos vai dar a pista dizendo há uma atrofia de corpo fundo, há aqui uma visualização dos vasos da submucosa. Tudo são pistas de que há atrofia por causa da perda da massa das células parietais. A gente dosa a gastrina sérica, geralmente, com o intuito de perceber que ela está bastante elevada em decorrência da hipocloridria, lembrando que a hipocloridria pode ser ocasionada por medicamento, omeprazol, pantoprazol, ou outro inibidor de bomba protônica,
e essa hipocloridria vai redundar em gastrinas muito elevadas, mesmo tendo sido inibidas por omeprazol, que chega às vezes 2.000, 3.000. Então, a gente tem que suspender o omeprazol com o intuito de sabermos que não há um falso elevamento da gastrina. A gente usa, às vezes, a cromogranina sérica ou a enolase sérica, no sentido de observar o crescimento de tumores neuroendócrinos de uma forma inespecífica, mas esses tumores pequenos que a gente encontra no dia a dia do tumor neuroendócrino ligado à gastrite crônica atrófica autoimune, a gente geralmente não pede esse exame. Por outro lado, no exame de imunohistoquímica, da biópsia dos tumores neuroendócrinos, há uma importância muito grande que ele seja visualizado sob o ponto de vista de exame de imunohistoquímica, porque a cromogranina, a sinaptofisina, essas duas principalmente, nos darão uma certeza de que nós estamos diante de tumor neuroendócrino e não de um carcinoma, por exemplo. E, por outro lado, o exame de imunohistoquímica para o tumor neuroendócrino é muito importante com relação ao prognóstico. A gente consegue perceber que o prognóstico está diretamente relacionado ao índice de proliferação celular, também conhecido como Ki67 ou MIB, e eles nos dá indícios de que essa evolução será boa ou não, será grave ou não. Então, recapitulando aquela classificação fisiopatológica, nós estamos falando do tipo 1, que é a grande maioria dos tumores, que geralmente aparecem juntos, né? Um grupo de tumores na mesma endoscopia, que são múltiplos, dosogastrina está elevado em decorrência de gastrite crônica atrófica autoimune. E o prognóstico é muito bom, um prognóstico bastante benigno em comparação quando a gente acha um tumor neuroendócrino solitário grande no estômago, que a conduta deve ser completamente diferente. Então, ainda no diagnóstico, a gente sempre faz endoscopia, ultrassonografia endoscópica quando a gente tem alguma dúvida que o tumor está limítrofe ou tem algum linfonodo acometido, ou como esses tumores nascem na base da glândula gástrica, às vezes a gente tem uma dúvida, dependendo da disposição, de que já invade vasos, invade a submucosa. Então, o ultrassom endoscópico pode ser de utilidade. Tomografia abdominal para os tumores maiores, mas a gente, nos tumores neuroendócrinos, recomenda PET Dotatat com gálio, porque ele tem uma acurácia melhor pelo fato de, na membrana celular dos tumores neuroendócrinos, nós temos receptor de somatostatina. Então, o Dotatat, que é um análogo da somatostatina, se liga com uma afinidade maior do que o flúor nos tumores, e aí consegue acender melhor nos exames de imagem. Então, só para você ter uma ideia, um PET Dotatat feito anos após uma gastrectomia, em que a lesão acende de uma forma bastante clara e inequívoca. Então, com relação à classificação TNM, levando-se em consideração a gravidade, né, T1, T2, T3, T4, nós temos o tamanho do tumor como tumores mais graves, né? Diferente do adenocarcinoma, que a gente só tem se invade mucosa, se invade submucosa, se invade muscular própria. Aqui, se o tumor é menor do que 1 centímetro, é uma coisa. Se ela é maior, ela é completamente diferente, com risco bem maior, né? Então, lembrando-se que, quando é adenocarcinoma, lesões de 10 milímetros em diante, a gente começa a perceber metástase linfonodal. Já nos tumores neuroendócrinos, principalmente o tipo 3, precocemente, mesmo com 5 milímetros, a gente já percebe metástases. Então, tumores neuroendócrinos maiores do que 10 milímetros, muita atenção. Linfonodo regional, nós só temos se é positivo ou negativo na classificação TNM. Metástase
se é positivo ou negativo, e lembrando-se que no grau de diferenciação, no prognóstico da classificação do tumor neuroendócrino, índice mitótico e proliferação celular Ki67 contam bastante, então nós temos que pedir estes índices para o patologista, caso ele já não tenha nos fornecido. Então, a classificação como TNM, né, como outra qualquer, a gente usa bastante o guideline do NCCN, que é o guideline dos 20 maiores universidades, centros médicos dos Estados Unidos. A gente percebe que eles têm caprichado e atualizado bastante, com bastante periodicidade, e faz um projeto bem detalhado do que a gente deve fazer em cada situação. Em resumo, eu diria que o tratamento consiste em tumor tipo 1 pequeno, com baixo índice mitótico, baixo índice de proliferação celular, ressecção endoscópicas com endoscopias periódicas. Já as lesões grandes, a gente faz gastrectomia com uma linfadenectomia tão radical quanto a do adenocarcinoma, porque a gente já viu que quando a lesão cresce, ela fica bastante agressiva. E os tumores intermediários, entre 1 e 2 centímetros, a gente faz discussão multidisciplinar de cada caso para saber se o patologista acha conveniente operar, se o endoscopista tem opinião semelhante, para a gente fazer um tratamento sob medida para não ser excessivamente mutilador, mas, por outro lado, não provocar o maior erro. Qual seria o maior erro? Termos a doença invasiva e sermos conservadores, né? Então, ainda no tipo de tratamento, né, existe aqueles tumores neuroendócrinos com recidivas muito intensas, ou seja, que não param de aparecer neuroendócrinos de formas às dezenas. Então, às vezes, a gente usa de análogos da somatostatina na tentativa da diminuição da gastrinemia. Antigamente, a gente falava muito em acidificação da dieta, né? Então, fazer uso de cítricos ou até ácidos pós-prandial. E muito se fala na literatura da realização da antrectomia para redução da população de células G, das células produtoras de gastrina, e consequente diminuição do aparecimento de novos tumores neuroendócrinos no corpo e fundo gástrico. Ainda com relação ao tratamento, tem que lembrar que a gente precisa fazer reposição e manutenção de vitamina B12, com bastante cuidado, com bastante atenção, porque elas levam a problemas neurológicos graves, tanto motores quanto de memória, cognitivos, e a gente pode fazer reposição de via oral, mas pode ser inútil por conta da não absorção, mesmo com a ingestão apropriada de carnes, de derivados animais ou de comprimidos via oral. Então, a gente dá, às vezes, uma preferência para reposição com IM e manutenção com sublingual. Às vezes, sublingual é o suficiente para que o paciente consiga manter bons níveis. Lembrar bastante que o ferro pode estar diminuído também nessa doença pela diminuição da acidez, então a gente tem que ficar acompanhando de perto se há necessidade de reposição ou manutenção de ferro e também de ácido fólico. Lembrando-se que a homocisteína é muito importante para que a gente consiga entender se a reposição está boa ou não, ou se necessita de mais capricho ou menor periodicidade na reposição. Nós temos como tratamento da hipergastrinemia um sonho de que essas duas drogas, que são antigastrina, né, um controle que permite um controle da gastrinemia,
mas essa droga ainda não está disponível no mercado. Ela é um potencial antagonista do receptor de gastrina, então a gente não tem ainda condições de uso na prática clínica. E temos os análogos da somatostatina, que inibem a liberação de gastrina e podem contribuir na velocidade de aparecimento dos tumores neuroendócrinos quando eles são muito rápidos ou muito numerosos. Bom, acho que o que importa aqui é lembrar que a gente precisa fazer endoscopias periódicas, porque quando a gente encontra lesões pequenas, o prognóstico é muito bom, assim como todas as doenças malignas, e com metástase à distância, o prognóstico também é muito ruim e que a gente precisa seguir por longo tempo, porque pode haver recorrência após 5 anos. Então, fazemos o segmento a longo prazo, com endoscopias periódicas, nem sempre necessário cromogranina, nem PET com galho, e a gente faz endoscopias periódicas anuais com colegas de confiança que estejam afeitos a esta doença rara, assim como caso haja entendimento de que essa lesão, de que essa doença está seguindo de uma maneira lenta, a gente pode fazer endoscopias anuais, mas a gente tem que fazer um segmento longo, a longo prazo. Bom, acho que basicamente é isso que eu gostaria de conversar com vocês. Eu agradeço mais uma vez o convite para apresentar essa doença e fico à disposição. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com o meu e-mail para que a gente possa discutir com mais detalhe algum aspecto. Um abraço.